Olá, bom dia. Está começando Saúde Algo Mais e hoje a gente vai falar sobre um tema cada vez mais comum nas rodas de conversa, nos noticiários, enfim, algo que está cada vez mais evidente, que é o envelhecimento, um processo natural da vida, mas que traz consigo mudanças físicas, sociais e emocionais. A saúde mental das pessoas idosas é um tema cada vez mais importante, já que fatores como solidão, perdas, doenças crônicas e a adaptação a novas rotinas podem impactar diretamente a qualidade de vida nessa fase. Por outro lado, existem estratégias e recursos que ajudam a envelhecer com mais equilíbrio, autonomia e bem-estar. A KZT acredita na importância de cuidar das pessoas em todas as fases da vida. E é sobre justamente isso que nós vamos conversar, sobre a saúde mental dos idosos. E aqui a gente recebe para isso a Patrícia Couto, que é proprietária, sócia da KZT, e a psicóloga Miriane Gomes Bueno. Bom dia, Miriane. Bom dia, Patrícia. Bom dia. Prazer receber vocês para falar de um tema extremamente importante. E eu queria que vocês dissessem para a gente, para quem está assistindo, o que é que vocês têm observado de transformações na sociedade que diz respeito à saúde mental dos idosos. Primeiramente, a gente vai abordar a parte da transição demográfica Sim, no Brasil. que é algo muito importante, né? Muito importante. Nós temos uma transição agora em 2030, aparente já, né? O início Tá no aí, Brasil está aí, o início das proporções, né? Vão ter mais idosos a partir de 60 anos, vai ter em maior quantidade do que crianças menores de 15 anos no Brasil. Diferentemente da Europa, que demorou 100 anos para essa transição demográfica ocorrer num país desenvolvido, o Brasil vem com esse enfrentamento agora de 2030 a 2060, em 25 a 30 anos, um país subdesenvolvido, mas com esse crescimento acelerado da população idosa. Eu sempre digo que todo mundo se prepara para ter uma criança, ninguém se prepara para ter um idoso. Até pelo nosso DNA do Brasil, de ser um país jovem. Com essa mudança que vem acontecendo, nós temos que ver mais politicamente, socialmente, essa parte da saúde do idoso, da saúde mental, espiritual, física, dessa composição para termos os idosos, né? Sem dúvida alguma, né? Sem dúvida alguma. Uma analogia que a gente faz, em 2010, no Brasil, nós tínhamos três crianças para 2 adultos e um idoso no contexto familiar. Em 2050, a pirâmide ela gira. Então, a gente vai ter em 2050 uma criança para 2 adultos, continuamos 2 adultos, porém 3 idosos no domicílio. Então, é urgente se falar nisso, né? É urgente se mobilizar para esses desafios, para essas oportunidades de melhoria nesse contexto. Miriane, quando a gente olha para as pessoas idosas, a gente tem, em regra, uma preocupação maior com a saúde física, mas é importantíssimo olhar para a saúde mental dessas pessoas. Quais são os principais desafios quando a gente avalia as questões emocionais em idosos? Então, quando a gente... Acho que o princípio básico é a gente pensar, então, numa integração de mente e corpo. E buscar esse equilíbrio, né? Até porque esse equilíbrio emocional, ele vai, vamos dizer, que ele vai influenciar diretamente no controle das doenças crônicas hoje, né? Então, esse olhar para a saúde mental, ele é muito importante. E a gente percebe que a gente pode estar promovendo isso através da manutenção dos vínculos afetivos, né? A proteção também cognitiva, que é uma coisa assim que às vezes a gente se preocupa muito com a questão física, né? O corpo em si,
mas a gente esquece da mente. Então, não só na questão do equilíbrio emocional, mas também pensando nos estímulos cognitivos, que a própria diminuição que acontece no envelhecimento, a gente diminui também a funcionalidade. E com isso a gente passa a diminuir os estímulos cognitivos. Então, acho que bastante atenção nessa questão, né? De poder proporcionar esses estímulos para que a gente possa, então, avaliar, né, um equilíbrio tanto emocional, mas também cognitivo. Existe uma tendência à solidão em pessoas idosas? Sim. Infelizmente, ainda a gente encontra bastante, né? Nossa realidade de trabalho, principalmente, a gente percebe que quando a gente tem uma rede de apoio, né, que sustenta essa questão da presença, da atenção, do carinho, a gente percebe também uma reabilitação melhor. Então, a gente percebe que o isolamento, a solidão, compromete bastante na saúde mental e dificulta bastante nessa recuperação do nosso idoso, referente ao nosso trabalho, né? Com certeza. Agora, Patrícia, como é que a Casete atua em relação a esse cuidado com a saúde mental dos idosos? A Casete sempre tem um trabalho em conjunto com a família, que a gente sempre tem um cuidador junto, né? Então tem o familiar, o cuidador e a equipe médica. Equipe, né? Sempre esse trabalho, sempre feito esse trabalho em equipe, a gente tem grandes resultados, né? A parte da psicologia, ela não é só para uma tendência da experiência do paciente, cliente, mas sim para os colaboradores também. Então, quando você tem uma rede de apoio, tanto para os pacientes, familiares e colaboradores, a gente fecha o cerco para que aquilo se torne um lema, um plano de atendimento a seguir quanto a esse quesito, né? Com certeza, isso é muito importante. A gente vai fazer um pequeno intervalo e eu gostaria depois de falar sobre a autonomia da pessoa idosa. Já voltamos. Com profissionais altamente especializados em um atendimento humanizado, a MS Visão oferece consultas, teleconsultas, exames e cirurgias em sua ampla rede de unidades físicas e móveis no Mato Grosso do Sul. Tratamento de catarata, glaucoma, retina, ceratocone, lentes de contato e outros. Com inovação, precisão e o mais importante, todo cuidado com você. A Ultra Medical oferece mais comodidade ao realizar todos os exames em um só lugar. Rapidez e eficiência com tecnologia de última geração. Agora também com amplo estacionamento, há quase 30 anos cuidando da saúde da sua família. Serdio, Centro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem. O Serdio é uma clínica especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem que atua em Mato Grosso do Sul desde 1996. Atualmente com unidades nos municípios de Campo Grande, Corumbá, Dourados, Naviraí, Ponta Porã e Rio Brilhante. Serdio, diagnósticos avançados e atendimento responsável. A Casete é referência em atenção médica domiciliar em todo o estado. O primeiro home care do Centro-Oeste a receber a certificação ONA 3 pela qualidade de serviços como plantão 24 horas com remoção em caso de urgência, plano terapêutico para o paciente, ofertas de novas tecnologias e capacitação constante de nossa equipe para um atendimento de excelência. Casete, há 18 anos cuidando bem de quem você ama. Com profissionais em 12 cidades do Mato Grosso do Sul, a Otorrino Centro-Oeste chegou para revolucionar os atendimentos na área. Além de oferecer cobertura 24 horas nos hospitais credenciados, a clínica é a primeira residência médica autorizada pelo MEC no estado. Quando precisar de um otorrino, conte conosco. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular, com profissionais especializados em cardiologia intervencionista, cirurgia endovascular, neuroradiologia intervencionista e radiologia intervencionista. A empresa nasceu dentro do Hospital Cacemes de Campo Grande e contempla um moderno serviço de hemodinâmica que se dedica à realização de procedimentos minimamente invasivos para diagnosticar e tratar uma ampla variedade de doenças cardíacas e neurológicas.
Após 2 anos de atuação no Hospital Cacemes de Campo Grande, a empresa Neurocord já expandiu seus serviços para os hospitais Cacemes de Três Lagoas e Corumbá, atendendo com a mesma qualidade e tecnologia os pacientes destas regiões. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular. Conheça a Endocate. Trabalhamos com diagnóstico e tratamento endovascular. Aqui você encontra profissionais altamente qualificados, prontos para te ajudar. O Oliveira Marques, Sala 3, Vila Lili, dentro do Hospital Cacemes, em Dourados. Com 18 anos de experiência, a Coptec é líder em soluções tecnológicas, com locações de impressoras, computadores, notebook, totens e telas interativas. São mais de 17 mil equipamentos ativos e uma equipe técnica altamente especializada, garantindo suporte ágil e insumos sempre disponíveis. Coptec, presença que fortalece, soluções que impulsionam. Estamos de volta com Saúde e Algo Mais, hoje conversando com a Miriane, com a Patrícia. A gente conversa sobre o cuidado com a saúde mental dos idosos. Quando a gente fala sobre saúde mental dos idosos, a gente fala também sobre algo que traz grande preocupação para boa parte das pessoas, Miriane, que é a autonomia. Porque quando a pessoa perde a autonomia de caminhar, de tomar um banho, de se alimentar, de dirigir, enfim, isso pode gerar frustração, pode gerar uma tristeza bastante grande, quadros de depressão. Que cuidados a gente deve ter para que as pessoas saibam, primeiro, retardar esse processo de perda de autonomia e, segundo, se ela acontecer, como lidar com essa perda? Então, vamos falar primeiro, então, quando a gente já houve a perda. É muito comum, então, a gente deixar esse idoso de lado, porque ele teve alguma perda, ele, de alguma forma, ele já começa a não participar das atividades. Então, uma coisa muito preocupante que a gente tem que estar atento, né? É de fazer com que ele esteja nas atividades junto com a família, ainda que talvez, né, com uma mobilidade menor, reduzida, ou talvez nem tendo mais essa mobilidade, mas exercitar, então, essa outra área, né, de se sentir útil, de participar das atividades, principalmente essa questão da convivência, então, da gente tentar proporcionar esse lado social, ampliar isso, né, manter aquilo que já tem, mas preocupar também em ampliar, porque ele já está tendo essas perdas, né. Você comenta com relação àquele que ainda não perdeu, né? Como retardar como esse retardar processo isso. e até mesmo evitar, né? Sim. Bom, a gente sabe, na verdade, alguns passos a gente já sabe, né? Atividade física, essa preocupação também com a qualidade de vida em termos de educação alimentar, o sono, avaliar também isso, como que a gente pode estar no dia a dia dentro dessa rotina, então, cuidar com isso, para que a gente não tenha um prejuízo maior, né? Sim. Agora, Patrícia, como vocês trabalham para que as equipes atendam esses pacientes da forma adequada e também mantenham o seu próprio equilíbrio nesse contexto todo que é extremamente desafiador, né? Sim. A KZT tem uma rede de apoio, principalmente nessa parte de experiência do paciente e do colaborador, em que existem oficinas que a gente traz para rodas de conversas, principalmente, no caso, separadamente, os colaboradores, tanto para ter o entendimento daquela família juntamente com a parte da psicologia, né? E tanto para descrever aquele plano terapêutico singular daquele paciente, para desenvolver as atividades em conjunto com famílias, com os colaboradores, nesse contexto, principalmente na parte emocional, cognitiva, de valorização dessa pessoa, né, da pessoa idosa, da valorização do que ela tem para oferecer, né, e de sempre instigar que ela tem um propósito de vida. A gente tenta sempre acompanhar, né, que essa pessoa ela consiga ainda fazer esse autocuidado que ela
tenha. Não substituir totalmente. Pouca coisa que ela faça, é estimular que ela continue fazendo. Que isso é muito importante para o desenvolvimento e manutenção da parte cognitiva, física. Sem dúvida alguma. A Miriane comentou sobre o fato de que, em algumas circunstâncias, a família tende até a isolar ainda mais o idoso, quando ele começa a perder a mobilidade e até mesmo com alterações aí da memória, enfim, da parte de cognição. Isso tende a piorar o quadro clínico ou mental desse idoso, não é verdade? Sim. A gente percebe que, a partir disso, ele passa a se isolar mais, né? Já começa a ter outras alterações e a gente precisa estar atento a esses sinais que pode estar, inclusive, já desenvolvendo um quadro, né, de transtorno mental, já iniciando uma depressão. Então, assim, são cuidados que a gente pode estar motivando e evitando, né, um declínio, tanto na questão emocional, para que não gere esse transtorno mental, mas também ofertando, então, né, oportunidades, né, dele participar, vai deixar, então, o nosso idoso mais interativo, né, e a gente tem que estar... Que sinais, e aí vocês duas podem responder, né, os cuidadores ou familiares podem observar nesses pacientes idosos que seriam a demonstração de que eles estão desenvolvendo um quadro de depressão, um quadro de ansiedade, enfim? Bom, a gente costuma sempre avaliar o nível de tristeza, né? A irritabilidade, talvez não justificada, a alteração no apetite, quanto que o nosso idoso está interagindo, a qualidade dessa interação, né? A gente percebe também que muitos também têm essa tendência a se isolar, e aí a gente precisa ver a que ponto, né, isso está acontecendo, qual que é, estar atento, né, nessa repetição desses sintomas. Eu acho que o mais preocupante é essa questão da tristeza, né, que a gente observa muito. Nem todo idoso tem que ter tristeza, então a gente... Claro. Né, então vamos resgatar isso. Então é um sinal bem preocupante, a tristeza, o isolamento, a alteração no sono também é muito frequente, né, na nossa realidade hoje, dentro dos nossos pacientes. Então a gente está sempre junto com a equipe, alertando isso, pedindo para que essa família possa monitorar, né, a persistência de tudo isso, mas acho que seriam os mais indicativos, assim, né? A gente vai fazer um pequeno intervalo e volta para conversar um pouco sobre de que forma a gente pode atuar a garantir um envelhecimento saudável, a garantir uma boa atividade mental e, sobretudo, garantir qualidade de vida para os idosos. Fiquem com a gente, já voltamos. No Hospital de Olhos, cuidar da sua visão vai além da tecnologia e inovação. Aqui você encontra atendimento humanizado e acolhedor, com os melhores tratamentos para você enxergar um futuro melhor. Agende sua consulta. Com foco em atendimentos personalizados e na segurança do paciente, a SAD oferece a melhor assistência em saúde no conforto da sua casa. O serviço de atenção domiciliar é realizado por uma equipe multidisciplinar com profissionais capacitados, proporcionando uma assistência mais completa e humanizada. Com um ágil tempo de resposta, a SAD está sempre pronta para atender as necessidades do nosso cliente, em todo o estado de Mato Grosso do Sul. Fale conosco e deixe a SAD cuidar da sua família. Estrutura preparada para acolher. Um ambiente humanizado influencia de forma positiva o tratamento. Este é o conceito que a Oncovita propõe para estreitar as relações entre profissionais de saúde e pacientes, sempre respeitando as características de cada um, aumentando as chances de cura e melhorando a qualidade de vida das pessoas. Para isso, contamos com uma equipe médica altamente qualificada que atua nas áreas de oncologia, hematologia, clínica da dor,
oncogenética, psiquiatria, psicologia, urologia, mastologia, fisiatria e saúde do idoso. Plantão 24 horas com escalas de médicos acionados por telefone. Oncovita 24 horas atende, trata e acolhe o paciente oncológico. Com um atendimento humanizado e uma equipe altamente qualificada, o Grupo ASA Anestesia acompanha cada paciente do pré ao pós-operatório. Com tecnologia de ponta e padrões internacionais de qualidade, o ASA garante segurança em cada procedimento. Oferecemos confiança para a equipe médica, segurança e bem-estar para o paciente. Grupo ASA, nossa especialidade é a anestesia. MS Diagnósticos Médicos, uma empresa que possui corpo clínico altamente especializado e humano, aparelhos modernos para você cuidar da sua saúde. MS Diagnósticos Dourados, unidade 1 situada no Hospital Cassemes. E MS Diagnósticos Ultrassonografia, unidade 2, localizada na Clínica dos IPs, em Dourados. Cuidar da sua saúde começa com um diagnóstico preciso. Na ProExames, unimos tecnologia de ponta a um atendimento humanizado, oferecendo exames e laudos de alta qualidade. Nossa equipe especializada está sempre pronta para garantir um atendimento seguro e eficiente. ProExames, diagnósticos confiáveis, cuidado de verdade. O Laboratório Sabin possui 9 unidades em Campo Grande e um atendimento que prioriza a necessidade de cada paciente. E com o serviço #VemSabin, você pode realizar seus exames e vacinas em casa, no trabalho ou na maternidade. Sabin, o seu cuidado é a nossa inspiração. Estamos de volta com Saúde Algo Mais, entrevistando hoje a Miriane, a Patrícia, e nós estamos aqui conversando sobre os cuidados com a pessoa idosa, uma preocupação que deve estar cada vez mais presente nos debates sobre saúde. Afinal de contas, o Brasil passa por um processo de envelhecimento muito veloz e que traz enormes preocupações sociais, econômicas e, óbvio, com a saúde mental e física dessas pessoas. Eu quero já perguntar para vocês, como é que a gente faz, né? Quais são os cuidados que nós devemos ter com os idosos para que eles tenham um envelhecimento saudável? Obviamente que nós podemos levantar inúmeras questões que podem contribuir para isso. Espiritualidade, atividade física, grupos de apoio, manter o contato social, grupos de amigos, enfim, aulas de música, de novas línguas. Quais são os pontos que vocês entendem serem fundamentais para garantir um bom envelhecimento? Vai lá, Paty. Existe um estudo nos Estados Unidos que foi realizado de um grupo de freiras de Notre Dame, uma congregação católica, onde todas elas tinham o mesmo padrão de vida. Alimentavam-se muito parecido, atividade física, e elas concordaram, foram 768 freiras que concordaram em fazer esse estudo sobre a doença de Alzheimer. E elas cederam depois para estudos após o falecimento, o cérebro. O que foi constatado? Que todas elas tinham os emaranhados que a gente fala, né, sobre a doença de Alzheimer em si, mas nem todas elas tinham desenvolvido a demência. Entendi. E viu significativamente aquelas que tinham uma segunda língua, uma terceira língua, as que desenvolviam não só de aprendizado, também como eram as professoras, as que desenvolviam atividade física mais regulares, as que tinham mais interação com a sociedade. Então, nesse estudo, ele mostra que pode estar presente a doença de Alzheimer até por muitos anos dentro.
por muitos anos, a doença presente de Alzheimer, mas não necessariamente que se desenvolva a demência. Sim. Então, isso foi comprovado que quanto mais você desenvolve, eles falam Novas muito assim, habilidades, né? principalmente a partir de 60 anos, aprende uma linguagem diferente, uma língua diferente, uma música é muito importante, que desenvolve outras áreas do cérebro. Cada interação, cada aprendizado novo leva com que você retarde cada vez mais a demência ou até mesmo nem venha a tê-la, né? E é bem interessante para esse estímulo da população, porque não pode falar que uma pessoa idosa hoje é uma pessoa idosa, vamos dizer assim, não é uma pessoa idosa com 60 anos. É complicado, muito longe disso. É muito longe. Então, ela também pode ser produtiva para a sociedade, ela pode também ser colaborativa e ter um propósito de vida que ela não conseguiu desenvolver durante uma vida muito produtiva, né, quando tem o ápice da vida, né, de criar filhos e outras coisas mais, mas que ela consiga agora desenvolver e queira desenvolver nessas outras áreas de arte, pintura, música, ou até mesmo desenvolver serviços para a comunidade do que ela fazia, do que ela gostava, né, de fazer, e ela quer prosperar naquilo ali e continuar naquele desenvolvimento. Muito, muito interessante. Vocês acham que a tecnologia também pode ser uma aliada? Sim, eu acredito até nessa questão da rede de apoio, né? A gente escuta muito, mas a vida é muito corrida, né? Eu não tenho tempo de visitar o meu idoso, né? E hoje a gente tem a tecnologia, né? Eu posso fazer uma videochamada, né? Eu posso mandar mensagem, eu posso estar próxima, porém nem tanto, mas a tecnologia eu acho que ela vem favorecer muito, acho que no tempo, né, de dar essa presença, mesmo que ainda de forma virtual, mas eu acredito que a gente ainda pode estar resgatando essa manutenção dos vínculos que é tão importante hoje. Vocês acreditam na importância da espiritualidade, da religiosidade também nesse processo? Sim. Bom, a espiritualidade, de alguma forma, existe um momento também de relaxamento para isso, né? E a questão da convivência, a gente percebe que muitas crenças, elas possibilitam uma interação maior com a sociedade, né? E dentro de projetos, dentro da espiritualidade, de estar servindo o outro, de se sentir útil. Então, a espiritualidade pessoal, mas também a nível social, né? Eu acredito que tem uma amplitude, assim, que favorece muito a essa questão de propósito de vida. Contribui bastante. Com certeza. Uma mensagem final que vocês queiram deixar para quem está assistindo a gente? Como eu disse no começo, a maioria das famílias, elas se preparam para ter uma criança. E ninguém se prepara para ter um idoso. E eu acho que essa campanha, ela tem que ser lançada, ela tem que ser enxergada. A família tem que se conversar, os filhos, os irmãos, os parentes próximos e a própria comunidade. A parte de religiosidade, a gente estava conversando sobre isso, tem muito apoio sobre, principalmente em famílias menores, famílias pequenas, que não têm tantos filhos para ajudar. Então, assim, tem que ser algo que tem que ser conversado antes. Não só a hora que acontece uma demência, a hora que acontece algum evento, um AVC, alguma coisa, aí vai ser conversado na família. Como vai ser esse ajuste, essa ajuda, né, desses cuidadores, dessas pessoas, né? Como nós vamos reorganizar essa família? Como que vai reorganizar a sociedade para que tenha a convivência? Porque hoje a gente vê muito, são os idosos mais novos cuidando dos idosos mais velhos. Sim. Isso é uma realidade. E é um debate extremamente necessário. Eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui no Saúde Algo Mais. Foi ótimo conversar com vocês, tá bom? Obrigada. E obrigado a vocês que nos acompanham todos os dias aqui na TV MS Record. Um grande abraço, um grande dia. Até o próximo programa.